Precisava de conhecer. Oh, Bento, porta-te bem. Então, o que é que Olá, foi? era o Bento que Eu estava a tenho ter conversa com os comigo. vizinhos, sempre. Sim, pois, é o que há. Então onde é Bom que está dia, a estamos... pediatra? A doutora Inês já aí vem. Ah, pronto, sim. Porquê é que eu tenho que a conhecer? Diga-me lá. Isso está de mostarda hoje. Isto é de mostarda com um bocadinho de neon. Disse, faça lá uma coisa. Para quê? Para eu ver. Não, você já não tem idade para andar a ver Não, assim. ver o vestido. Então não posso... Até vem assim, porque é preciso Pronto, que eu... tá bem. Então vamos embora. Vá. Vamos embora. Vai virar à frente para ver. Não brincas. Venha lá que tem a Joaninha ali na cozinha. Olha lá, o que é comichão nos ouvidos? É prurido no canal auditivo. É, mas isso não tem um significado qualquer. Os antigos já iam Não, dizer qualquer coisa. normalmente- Ou que vai chover ou qualquer Sim, coisa. sim, mas tem isso tudo. Mas além disso pode ser um eczema do conduto auditivo. Ah pá, porque é que é uma coisa tão cara? Um eczema do Aquilo é conduto. salmão. Sim, e o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa tem que meter... Nós metemos um especulo, espreitamos e vemos o que é que se passa no canal Eu, por auditivo. acaso já não vejo os Já meus reparou ouvidos que há eu muito tempo. nunca entrei na sua revista? Pois não. Que vergonha. Acho mal. Ah, vergonha que é da minha parte. Claro, não havia de ser minha. Ah, não. então temos que fazer isso. Tem que pôr aqui nestas páginas a contar a verdade. sua história. Senta aqui um bocadinho, quer café? Por acaso não, que eu tenho medo de ficar nervoso. Porquê? Sei lá. Tinha de ficar nervoso, agora é que está com essas frescuras. vamos. A história dos ouvidos, a gente deve fazer lavagens frequentes, é que eu nunca fiz nenhuma. Não. O otorrino, ou nós também, é que tiramos a cera, aspiramos. Aspiramos. O que é isto? E fica-lhe bem, pode... Ah, eu ainda só tenho um brinco. Então não era aquilo que estavas a dizer. Já temos... Que era só já com temos- brinco? Acho que eu fico melhor com brinco ou sem brinco? Vá, com Com brinco, sem brinco. sem brinco é mais ao natural. Eu gosto mais sem Pronto, brinco. está a ver? Quem é é que a está a minha- ganhar? é a Digo, minha escolha. Pois, eu disse logo Para mim que é as pessoas sem brinco. gostam de penduricalhos. Não. Estás a falar? É com? Então a partir de agora é, Sem- só, é um com e um sem. Não, sem brinco, claramente. O sem brinco é muito mais natural, muito mais... Você gosta de uma mulher maquilhada ou Não, natural? gosto de uma mulher maquilhada. Eu acho que uma mulher, hoje em dia, vocês arranjam-se muito bem. Quer em roupa, quer em maquilhagem, muito bem, são fantásticas. Eu acho que sim, uma mulher maquilhada, bem maquilhada, fica muito mais sedutora. Eu Você, gosto. as melgas andaram a morder-lhe. Tem aqui uma... Não, eu é que mordo as melgas e elas depois vingam-se. Opa, não acho normal. Então porquê é que não se quer sentar? Estou bem assim, porque, olha, eu ainda sou da moda antiga, portanto... Então eu disse à Inês para ela quando vir a que horas? A Inês, eu disse, ela deve estar a chegar porque ela também está grávida. É uma querida, é uma querida, é uma Oh. querida. É verdade, vai ter um vasquinho, eu estou a dizer aqui... Olha, vá lá se calhar ver se é vou ela, vá lá buscá-la. ver. Você é que a Espera, conhece. espera. Sim, então vá lá. Estás Cuidado! nervosa. Cuidado com quem? Abra a porta como deve ser. Claro, sempre. Olha. Agora vou abrir a porta à Cristina. Olá, Bora. É isso. Cuidado aí. Olha, Está aí dentro. olá Inês! Bem-vinda! Afinal é mesmo há mesmo uma barriguinha. Há uma barriguinha, é verdade, Olha, é mas verdade, muito- É para quando? Setembro. Vai ser virgem. É possível. Também Vai ser virgem, vai ser boa. É menino ou menina? Menino? E vai chamar como? Vasco. Olha, o do nosso realizador é também Vasco. O que vai nascer, mas ele nasce primeiro. Portanto, ele chega ele primeiro. chegou primeiro. Não traga para a cozinha, né? tinha acabado de dizer isso. O quê? Que o menino era Vasco. E eu não lhe digo nenhuma, Está a para não. precisar de umas ampolas. Vamos Pois, embora. estou a precisar, sabe de quê? Férias. Pá, Está lá faça no favor. comboio. Eu vou Não, atrás que eu de vou. ti. Não, Opa. não, que nunca quis ser maquinista. Olha. Isto está. Meu Deus do céu. Para já quer que me explique porque é que eu tenho que conhecer a Inês. Já percebi pelo ar que ela é uma porque a médica Inês- espetacular. Vá. A Inês é uma Sim. querida e é médica. Sim, pediatra. E é pediatra. E é o primeiro filho? Não, segundo. Ah, pronto. Sim. O segundo filho, o primeiro tem 7 anos. Eu faço a reportagem. Então vá. O primeiro tem 7 anos, portanto ela teve o primeiro com 12. Só pode. Olha lá, e os pediatras normalmente são os médicos dos próprios filhos ou vão ao pediatra? Não, vão ao pediatra, regra geral, vão. Por uma coisa muito simples, porque quando é aquelas coisas simples de otite, febre, nós resolvemos em casa e está tudo bem. Falando há bocado dos ouvidos. Entretanto, quando é o desenvolvimento, o crescimento, perceber se há alguma coisa que não esteja tão bem, nós preferimos que seja outra pessoa a ver, porque nós somos a mãe.
e não ao pediatra. Está bem, mas e depois concordam com o que o pediatra diz ou fazem tudo à vossa maneira? Depende. Pois é que isso Boa. depois é que tem graça, não é? Exatamente. Quer dizer, eu Depois até fazemos vou- um rastreio. Eu depois até fazemos te um vou ouvir, rastreio. mas depois faço o que me apetece. não é? Mas é um bocadinho assim, ou seja, a gente faz essa pergunta, então mas tens pediatra em casa, então vais ao pediatra. Para aquelas coisas simples do dia a dia, as urgências nós resolvemos sem problema nenhum. Coisas mais graves, preferimos que seja, ou alguma coisa a dizer. Até porque o olhar é diferente. É diferente. não é? O nosso Sim. olhar está sempre toldado do sentimento de ser nosso filho, não é? E, portanto, há coisas que podem ali escapar por excesso e por defeito. E, portanto, mais vale ser E outra você pessoa. não tem muitas crianças a ir lá ao consultório, pois não? É mais Temos, gente crescida? Tem. sim, mas eu crianças praticamente que não vejo. Não vejo porque, enfim, no internato geral fiz a Estefânia, a pediatria e tudo isso, mas depois perdi o contacto. A Fátima vê muitos miúdos, particularmente há bocado estava a dizer isso à Inês, particularmente crianças francesas, porque em Campo de Ourique vive uma comunidade francesa importante. E ela, enfim, pronto, ela nunca perdeu, digamos, o treino. mas a doutora Inês, provavelmente, nós vamos fazer aqui uma... E vamos falar de assuntos sérios, porque Sim, os pais, sim, houve sim, uma sim, altura sim, em que sim. as consultas foram sendo adiadas, fez consultas online também, Exatamente. sempre que foi necessário, mas houve aqui um período um bocadinho mais afastado entre a criança e o pediatra, mas agora está na hora de pôr tudo em dia, Exatamente. incluindo as vacinas, certo? Sobretudo as vacinas, sim, Pois, exatamente, sim. Os pais não têm que ter medos agora, de nada, não é? Não, eu acho que é preciso desmistificar um bocadinho isso, Sim. porque o que aconteceu foi, quando houve o confinamento e todos nós nos fechámos, não é? As famílias fecharam-se, havia-se muito medo, houve um afastamento muito grande em relação aos serviços de saúde, pela resposta natural de que é nos serviços de saúde que estão as pessoas infectadas. E, portanto, as pessoas acabaram por se afastar e adiaram consultas, mesmo havendo a teleconsulta, preferiram optar por muitas vezes não fazer, sendo uma coisa que até era à distância, mas é mais impessoal, e as vacinas foi o mais prejudicado. Aliás, nós temos a noção que, por exemplo, ali naquele período de março a abril, entre 15 de março e 15 de abril, houve um decréscimo no cumprir do Programa Nacional de Vacinação de 13%. Por exemplo, só na vacina do sarampo, que é uma vacina fundamental. Sim, e que Que é uma há doença- conta de alguns pais que acham que os filhos não precisam de Ser levar. vacinados, exatamente. Pois. Pronto. Nós já tínhamos, em relação ao ano passado, só neste primeiro período de 2020, mais casos do que em 2019. Porque o problema da vacina é que tem que ser dada na hora certa, Exatamente. não é? E não podemos andar E não aqui se a pode adiar meses ou exatamente. anos, Ou não é? seja, é possível corrigir um bocadinho o esquema, ou seja, não demos neste mês, podemos dar no mês a seguir, mas quanto menos se adiar, melhor. Pronto. Mas o que é que os pais diziam? Porque é que eles não iam às vacinas? Sobretudo medo, muito medo. Achavam que o sistema de saúde, e agora eu estou a falar transversalmente, público, privado, centros de saúde, que não estavam preparados. Porque quando foi aquela novidade, sentiram também muita falta de informação no sentido de dizer nós estamos cá para vos receber e, portanto, há um circuito montado para os doentes que estão infectados ou com suspeita de infecção e há um circuito montado para as crianças, adolescentes. Centros de saúde livres, portanto não recebiam ninguém com Certíssimo. Covid. E era não é? exatamente, e houve esse cuidado até de haver quase uma marcação do ato de vacinação para não haver cruzamento de pessoas nem nada, mas era um medo, e o medo é que está a tomar conta agora das pessoas, sobretudo até nesta fase. Aliás, doutora Almeida, até o medo também leva alguns pais a questionar a vacina e o porquê dela ser Cristina administrada, não é? e Inês, esse aspecto é indiscutível, esta questão do medo, mas há um outro aspecto para além disso e que começou antes do confinamento, que há uma corrente hoje de opinião Certo. de que as vacinas não devem ser feitas, Certíssimo. de que isto é para Porque há uns efeitos secundários. Isso, porque- e pior que isso, porque a vacinação, entre aspas, claro está, deve ser feita de uma forma natural. Portanto, há aqui uma corrente, eu diria quase naturista, que empurra as pessoas neste sentido. Sim. Há muitas tias deste país e por essa Europa fora, Que não vacinam. eu estou a dizer isto, enfim, não é no sentido jocoso, mas é verdade, são pessoas que têm a ideia que são naturistas, que vão para a praia nus, que não sei o quê, que os filhos têm que fazer tudo naturalmente sem vacinação e depois lixam-se. Falando mal e Sim, sim, depressa. Não, lixam-se, usando essa E expressão, lixam os outros. e lixam os outros. Lixam não os é? outros. Pronto. Porque, por exemplo, a Europa, que estava limpinha de sarampo, Sarampo? voltou a ter. Há muitas comunidades Imensos com surtos, sim. imensos surtos de Mas o sarampo. que é que faz uma vacina? Explica lá, o que é Ok. uma vacina e o que é que A faz? vacina, exatamente? a vacina o que faz é inocular no nosso organismo, no organismo das crianças ou dos adultos, um produto, uma substância que ou contém o vírus atenuado, mas atualmente também se fabricam vacinas, digamos, em laboratório. Isto é, vacinas que já não têm a componente viral ela própria. Portanto, o que a vacina vai provocar é que o nosso exército de defesa, que são os glóbulos brancos, os linfócitos e tudo isso, produzem anticorpos contra aquele vírus, contra aquele vírus ou bactéria. E, portanto, quando nós recontactamos com aquele vírus ou bactéria, os vírus são, digamos,
incorporados por esses anticorpos, são neutralizados por esses Mas anticorpos. é que eu acho que as pessoas chegam a uma altura em que acham, para que dar a vacina, portanto não se morre disto. Morre. Pois, e o Morre, problema morre. é esse, não é? Morre, Eu ia acrescentar morre. uma coisa muito importante, que é, nós temos estado um bocadinho atentos a estes movimentos de antivacinação porque tem sido um crescimento gigante. Exato. E são, regra geral, grupos pequenos, mas que têm uma capacidade de comunicação Exato. altamente eficaz. E porquê? Porque nós, profissionais de saúde, e eu sinto e acho que sentimos isso, temos que fazer um trabalho nesse sentido. Comunicamos muito na parte da razão. O estudo diz que se deve fazer assim, provou-se que era eficaz e, portanto, não apelamos muito à emoção. Os movimentos anti-vacinas usam muito a emoção, e não tanto o medo, mesmo a Claro. emoção, Sim, sim. para tentar exatamente cativar e tentar levar as pessoas a que não façam a vacinação. E houve um estudo interessantíssimo da Universidade de George Washington, nos Estados Unidos, que eles tiveram a analisar basicamente as redes sociais todas. E neste momento nós temos muito mais movimentos anti-vacinação do que pró-vacinação. Claro. E o que eles estimam é que a manter-se esta tendência, mesmo em termos de redes É isso. sociais, em 10 anos vai ser uma razia. Ou seja, nós não vamos ter capacidade de resposta. É verdade. Porque a capacidade de comunicação deles é muito mais para as pessoas Sim. e portanto, as pessoas acabam por acreditar, mesmo que não haja nada de base científica ou mais palpável. Exatamente. Mas por isso é que nós temos muitas vezes que falar de uma forma muito simples para explicar às pessoas Exatamente. aquilo que... É super importante. Pronto, porque imaginem-me, o sarampo, quem é que tem o sarampo? Eu também já tive sarampo pequenino e Não. Mas, Pois, Cristina, mas temos outro exemplo muito atual, a meningite. A meningite. meningite, sim, Sim. exatamente. A meningite está em E- crescendo. Não, em crescendo completo. E, portanto, o que aconteceu foi que, desde o início do Programa Nacional de Vacinação, nós temos no programa uma série de vacinas que tratam agentes que davam meningite. O hemófilos influenza, o pneumococo, Isso. o meningococo, que é aquilo que agora se fala muito, que dá aquelas meningites mais terríveis que dão as sequelas mais horríveis, digamos assim. E o que se tem feito é um caminho no sentido de proteger as pessoas e, portanto, nós deixamos de ver essas doenças. Agora, essas doenças, pelo facto de nós não vermos, não quer dizer que não existam. Claro. E o que está a acontecer agora é que, não vacinando, elas começam a aparecer, não é? E, portanto, os casos de morte e de sequelas acontecem, as doenças são horríveis. Quando não matam, Bem, é isso moem, mesmo. deixam sequelas horríveis para a criança, porque fica para a vida Olha, toda e para o surdez, por adolescente. exemplo, Sim. depois pneumocócico. E, portanto, é fundamental, quer dentro do Programa Nacional de Vacinação, quer quando temos a oportunidade, de, mesmo não estando dentro do Programa Nacional de Vacinação, alargarmos um bocadinho essa cobertura, falar aos pais. Mas então falemos para quem não tem muito Sim. financeiramente não pode fazer o resto. Sim. Exatamente. Só o que está no Plano Nacional de Certo. Vacinação Sim. é suficiente. É bom. Sim. Felizmente, e houve uma preocupação nesse sentido, nós a partir de 1 de outubro deste ano, provavelmente, vamos ter a entrada da vacina meningocócica B e, portanto, vamos ter no plano, no fundo, a meningocócica C e a meningocócica B, que são duas vacinas Isso. fundamentais nesta cobertura, porque a B, neste momento, é a maior causa de meningite bacteriana global. Portanto, é bom, mas... E vai passar a ser dada pelo programa, portanto, do ponto de vista A B económico, fantástico. é um tipo de... A bactéria tem vários, digamos, pode Exatamente, tem vários vestir várias serotipos, caras. ou seja, há várias bactérias que causam meningite, vários vírus, vários agentes. Sim. Dentro das bactérias, que é a forma mais grave e que deixa mais sequelas, aquele que é o mais frequente é o meningococo, pronto, que é este que nós estamos a falar, exatamente, que é a Neisseria meningitidis, pronto. E tem vários grupos, tem o A, tem o C, tem o B... Portanto, já vamos ter dois que vão ser Sim. cobertos pelo Plano Nacional de Vacinação. Exatamente, pronto. Mas quem tiver essa disponibilidade e o puder fazer, há outras que estão fora do plano que devem ser administradas. E muito importante, um bocadinho na linha daquilo que estávamos a falar há bocado, do ressurgimento de novos casos. No caso, por exemplo, da meningite, nós temos lá está, o serotipo, o serogrupo, o W, que tem vindo a aumentar drasticamente nos últimos 2 anos. Nós tínhamos até 2018 2 casos, era raríssimo. A partir de 2018 tivemos 5 casos, 2019 tivemos 8 casos, e o problema é que 75% dos casos, ou seja, quase os 3/4, exatamente, foram abaixo dos 15 meses de vida. Ou seja, foram em crianças muito pequeninas. Pronto. E dá um quadro que é difícil de diagnosticar até para nós. Exato. Que é, em vez de ser típico. aquele quadro da meningite típico, falamos muito para os pais, sinais de alarme, febre alta, aquela rigidez da nuca, muita prostração, não. Às vezes começa com uma gastroenterite, uns vómitos e uma diarreia, e só mais tarde, à medida que vai evoluindo, é que vai Isso é dando confundido sinal. também com outras coisas, não é? Exatamente. E daí a importância, lá está. Portanto, quem puder fazer, com certeza que temos Olha, cá a minha todos neta para... fez agora, a semana passada. Exatamente. Olha, quando quiser trazer a Inês outra vez, está à vontade. Passou no teste. Mas ela agora vai ter um tempinho também para ela, quase certeza. Quando nascer o Vasco. O pediatra tira o tempo todo de licença ou dá ao pai um bocadito? Dá ao pai um bocadinho. É? Sim, faz parte. Mas Eu o acho que pai, faz o pai parte. também trabalha na área da Não, saúde? nada a ver, completamente.
é completamente fora da área de saúde, mas também tem direito. Também Pois tem, direito. Sim, mesmo. sim. E assim cria-se uma ligação muito bonita entre os dois. Gostei Bem. muito, não quer cafezinho, não quer nada. Estou ótima, Pronto. obrigada. As grávidas devem beber café. Podem beber se já bebiam, mas não. E tentar evitar. sim. É, não é? Sim, sim. Pronto. Um beijinho muito Beijinhos. grande. E até um dia Até. deste. Eu acompanho à porta, Descanse. vá, levo-os lá. Já que Obrigada. não vieram juntos, vai de táxi ou vai no seu carro. Em carro. Ah, pronto. Que eu tenho ali um salmão para ir ver o que é que a outra está a fazer, que ela senão fica cá até à 1. Obrigada. Sempre acabei por ver. Terça-feira, vem cá. Ah, Porque há um acontecimento bonito na sua vida, familiar. É verdade. Pois Como é é. que sabia? Eu sei sempre tudo de si. Opa, Mesmo, pronto. mesmo aquilo que não me conta. Ah, beijos, abraços. Beijinho, beijinho, beijinho. Sabes o que é que vai acontecer? A filha vai abrir a clínica. Porque a filha que estava no estrangeiro e agora vem para cá. E ele está todo vaidoso porque a filha Acho vai muito abrir bem. a clínica. Então eu disse, vá, venha